Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aí mais um Bastidores da Advocacia. Hoje vamos ver a história do Melo Advogados. Temos nosso grande convidado Ian. Obrigado por topar nosso convite. Que isso, obrigado a você, Matheus, pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês, Zena, aí, que a gente admira muito, cara. Então, que vamos. Bora. Vamos começar já com o que interessa ali, né? A gente viu um pouquinho do pesquisa sobre o escritório e tal, e viu um número que chamou nossa atenção. Vocês recuperaram 300 milhões em crédito tributário, 300 não, 400 milhões em crédito tributário nos últimos 5 anos, né? É isso mesmo? Cara, é isso mesmo. Esse é o número, né, que a gente está chegando aí, passando agora, né, os 400 milhões. Trabalho muito árduo, obviamente, né, para recuperar tudo isso, mas é um número relevante e assim, eu sempre gosto de trazer, assim, que o número é só um número, né, cara, mas é legal a gente ver tudo que está por trás, assim, o número que é o impacto, que querendo ou não é dinheiro recuperado para as empresas aí. Então, Show. Cara, conte pra mim desse projeto, como é que vocês conseguiram esse número, que tipo de ação que vocês estão mexendo, me dá uma contextualizada. legal, cara. Bom, falar um pouquinho do histórico do escritório, você acha esse é o momento? Que é quando direto a parte tributária? Vocês começaram no tributário já ou nasceram em Não, outra área? bom, deixa eu dar uma contextualizada então. O escritório, Boa. ele tem 62 anos já, 62? 62. Cara. Tô meio conservado, não, brincadeira. Tá, tá. Mas o No fundador, formal. o fundador do escritório foi meu avô, Dr. Macir de Mello. Então ele, né, nossa família, ela é do interior do Paraná, de uma cidade chamada União da Vitória. E o meu avô, na época, né, lá em 1956, cara, então há muito tempo atrás, veio para Curitiba para estudar na Federal do Paraná, na área do direito, né? Então teve a Uhum. oportunidade de vir para cá. Naquela época era difícil sair do interior para vir para a capital estudar. Então ele se formou na Federal, voltou para a União da Vitória e abriu o escritório, né? Então o escritório ali, na época, só para você ter uma ideia, tinham três advogados na cidade, meu avô era um deles. Então era realmente assim, número de advogados não tem comparação com o que temos hoje aí, Era outra realidade, né? outra realidade completamente diferente. Meu avô e meu pai sempre falam, né? Quando meu avô se formou, tinham 3 advogados. Quando meu pai se formou, tinha na casa de uns 40 advogados na cidade. E hoje, passa de 700 advogados na cidade, pelos dados aí da OAB. Então, realmente, Caramba. é um número muito relevante. Então, na época, começou o escritório, muito focado em atender um pouco de tudo, assim, obviamente, muita pessoa física, muita ação processória, muita parte contratual, muita parte previdenciária, bancária. Então, meu avô atendia, assim, de uma forma geral, a parte do direito. Ele se dedicava também a outras atividades em paralelo, né, a parte propriamente das fazendas, da pecuária, e também outras atividades mais assistenciais. Então, ele foi criador e diretor do primeiro hospital da cidade, né, que hoje Caramba. é comandado aí por um cliente nosso, inclusive de São Camilo, um dos maiores hospitais da cidade hoje. Ele ajudou a levar água tratada para a cidade. Enfim, fez um monte de coisa assim em paralelo ao escritório de advocacia. E de lá para cá o escritório então vem se desenvolvendo, vem se profissionalizando. Né? Há mais ou menos uns 35 anos atrás, o meu pai se formou aqui na Católica, em Curitiba. Também voltou para a União da Vitória, daí trazendo uma caráter mais, aí, uma virada chave mais na parte empresarial para o escritório. Então, começamos a atender empresas, né? Conseguimos justamente atender ali a parte corporativa, contratos, trabalhista, e Uhum. toda a parte que envolve a gestão de uma empresa como um todo. Nesse mesmo ano, a gente abriu um escritório em Curitiba. Então, aqui em Curitiba deu início às atividades do escritório, mas a época, assim, muito como internet, como entreposto do escritório do União Vitória, para trabalhar mais aqui nos tribunais. Enfim, a gente tinha só um advogado nosso que ficava aqui em Curitiba justamente para fazer esse meio de campo. Uhum. E essa estrutura se manteve aí até há um pouco mais de uma década atrás, onde aí a gente começou a fazer uma virada de chave no escritório para a área tributária. Então, mais ou menos a partir dos anos 2015 ali, a gente até tem ações coletivas, na verdade, mais antigas, assim, mas de 2015 para frente foi onde a gente realmente começou a focar na área tributária.
Eu entrei no escritório para puxar a área tributária, né? Então, já desde a faculdade direcionei para essa área, entrei com essa responsabilidade de formar uma área tributária interna. Antes, a gente tinha a sociedade com outro escritório que fazia parte técnica, então eu entrei para puxar a parte técnica do tributário para dentro do escritório. Você já entrou na faculdade com esse objetivo? No meio da faculdade, mais ou menos, eu já me direcionei mais para a área tributária, porque eu sou um cara assim um pouco esquisito, porque se volta para o ensino médio, né? Hoje os pontos se conectam, assim, mas na época não fazia sentido. Eu sempre fui um cara que gostei muito de humanas, muito da parte, né, de história, geografia, filosofia, enfim, esses temas que estão ligados mais à área do direito, enfim, que, né, tem um perfil ali está ligado. Mas também gostava muito de matemática, física, então essas duas matérias, principalmente de matemática, coisa que sempre me agradou. Então, parece que a área tributária foi a área que eu consegui juntar um pouco dessas minhas aptidões, esses minhas resultados, então eu já acabei direcionando um pouco isso. Então, ali da metade da faculdade para frente, eu já direcionei meu estudo para a área tributária, já entrei, né, na Melo Advogados antes de me formar, já para desenvolver o trabalho na área tributária, e dali para frente nunca mais me desvinculei dessa área. Então, tenho aí já, no caso, quase uma década de experiência também trabalhando na parte tributária e estruturando. Então, esse é o começo assim, do nosso foco na área tributária, que eu posso falar um pouquinho mais depois. Como que disso chegou aos 400 milhões que você começou a ver também. Não, mas super legal a trajetória do escritório. Hoje, vocês estão divididos em duas bases ainda, então, União da Vitória e Curitiba. Exatamente. O escritório de Curitiba é só focado na área tributária, e União da Vitória a gente tem lá hoje outras 5 áreas, né? Então, a área corporativa, a área trabalhista patronal, a área de cobrança, uma área pessoa física, que é a área previdenciária, que é a única área pessoa física que a gente tem, que começou essa área para atender os funcionários das empresas que são nossos clientes, né? Que legal. E a área bancária, que daí são ações, né, contra bancos e recuperação de créditos bancários. Legal, legal. E aí o projeto que você tá conduzindo aí? Eu sei que envolve ações coletivas, mas eu não sei muito bem como é que funciona. Me conta um pouquinho desse projeto, como é que é. Show. Bom, cara, basicamente, quando a gente deu esse foco na área tributária, a gente, né, no começo a gente começou como todos os demais escritórios da advocacia que militam na área tributária fazem, focado na parte contenciosa, levando aos nossos clientes possíveis discussões de cobranças ilegais de impostos, né, que teriam nas operações deles. Então, basicamente, isso foi o formato. Então, eu, quando me formei, antes de me formar, até me lembro muito bem, sair do capacitinho embaixo do braço aqui, visitar nossos clientes para tentar convencer eles a ajuizar essas ações e discutir essas cobranças legais de impostos. Era vender tese, assim, saia com a pastinha cheia de tese. Isso, exatamente, cara. Fazer um diagnóstico ali da empresa, todas as teses que ele tinha oportunidade, botava a pastinha embaixo do braço e ia visitar, né, os clientes que a gente tinha relacionamento, enfim, para levar essas oportunidades. E funcionava isso, essa prospecção? Cara, a gente fechou bons contratos, fez assim, né? Já eram, obviamente, pessoas, clientes que a gente tinha algum nível de relacionamento, algum nível de conhecimento, já tinha feito um trabalho ou outro, já tinha uma porta de entrada, mas também teve empresas que a gente nunca teve contato, que a gente acabou fechando. Só que, obviamente, você entra no oceano vermelho, né? Então, o que a gente estava fazendo, tinha muitos outros escritórios fazendo. E aí foi justamente quando a gente deu a virada de chave para trabalhar com ações coletivas, né? A gente já tem um longo histórico de relacionamento com entidades de classe, né? A gente foi advogados da Federação das Associações Comerciais, que é a FACIAP, por mais de década, e ali dentro que começou, na verdade, esse projeto. Então, o presidente da federação, à época, ele tinha recuperado alguns impostos da empresa dele, e ele nos provocou questionando se teria alguma forma de que nem uma empresa do Paraná pudesse pagar um centavo a mais de imposto que é realmente devido. E se tinha alguma forma de a FACIAP se envolver nisso, né? E aí a gente já tinha ajuizado algumas ações coletivas, e aí então desenvolvemos um projeto mais robusto, né, em ajuizar ações coletivas pelas associações comerciais. Então, a gente basicamente pegou teses que discutiam a cobranças ilegais de impostos,
e levamos essa tese para entidades de classe ajuizar. Então, rodamos o Paraná, levando e convencendo, né, levando uma mensagem, educando as associações comerciais, entidades de classe, associações empresariais, enfim, essas entidades em geral, a ajuizar ações coletivas tributárias. Então, esse foi o grande virada de chave. E de lá para cá, nosso escritório, boa parte dos nossos esforços estão dedicados a ações coletivas tributárias até hoje. Então, a gente saiu aí, isso que eu falei aconteceu em 2015 aproximadamente. Então, a gente saiu de 2015 para o ano de 2023 né, com um projeto gigantesco. A gente tem aí hoje mais de 140 entidades de classe que a gente representa, como você falou, são mais de 400 milhões de créditos já recuperados por nossos clientes. São mais de 500 ações coletivas ajuizadas por todas essas entidades de classe. São mais de 1.700 empresas, clientes nossos, que a gente recuperou esses valores. E a gente vem aí mês a mês conseguindo trazer várias novas empresas para se beneficiar dessas ações, porque as ações coletivas têm uma série de benefícios, né? Que acaba sendo muito vantajoso para as empresas. Não, mas eu achei essa virada de chave, não nem pelo viés jurídico, né, que também vai ter vantagem, mas pelo viés comercial mesmo. Mas você tinha que fazer prospecção, outbound, batendo porta em porta, para pegar um caso de uma empresa ali para recuperar. Agora você ainda faz uma prospecção muito de relacionamento, de ir atrás, só que você achou um player que quando você fecha com ele, você fecha mais uma penca, né? Então você vai atrás da associação, fecha a associação, e com isso você traz já os clientes juntos, é isso? Mais ou menos, porque são duas coisas separadas, mas que uma coisa, obviamente, ajuda a outra, né? Então, o primeiro passo é você convencer uma entidade de classe de ajuizar ações, que isso por si só não Já é é um desafio. simples, né? Já é um desafio. Então, hoje a gente atende, por exemplo, a Associação Paraense de Supermercados, a gente atende o Sindicato de Transportes de Cargas, Curitiba e região metropolitana, a gente atende a ACP, Associação Comercial do Paraná, a gente atende sindicatos de transporte de Brasília, de Goiás, de Anápolis, enfim, de um monte de lugar. E muitas dessas entidades de classe, elas entenderam a importância do projeto, elas entenderam como isso poderia beneficiar seus associados, né? Porque a lógica é assim no Brasil, né, amigo? Nós temos uma carga tributária absurda e uma complexidade tributária absurda, né? Agora está em pauta uma reforma tributária que vem para simplificar bastante, mas até hoje esse sistema é um sistema muito complexo. E nesse sistema complexo, muita coisa é feita de forma errada, muita cobrança ilegal, muita cobrança inconstitucional. E aí o que a gente leva, e por isso esse trabalho com entidades de classe que a gente faz, é um trabalho meio que de evangelização. Assim, a gente leva uma mensagem tentando trazer justamente a importância das entidades de classe se preocuparem com isso, porque não é uma coisa comum. E daí a entidade fala, não, isso aí cada associado procura seu advogado e vai buscar seus direitos, né? Mas quando a gente faz a conta para a entidade de classe, ver qual é o investimento que cada associado precisa fazer para usar essas ações e qual é o investimento que a entidade precisa fazer, que obviamente vai ser muito, infinitamente mais barato, a gente consegue trazer essa importância, né? A gente consegue trazer esse valor. Então, tem a parte financeira, que é muito importante, que é muito mais barato para os associados do que as ações individuais. Segundo, por ser caro, a maioria das empresas, na verdade, não vai buscar essas recuperações. Cara, mais de 90% das empresas ficam numa passividade. O que significa isso? Elas ficam caladas, deixando que o fisco cobre imposto de forma ilegal. Ou seja, aquele dinheiro que poderia estar indo para investimento, para contratar novos funcionários, ou para distribuir lucro para os sócios, está, na verdade, ficando no bolso do fisco por uma cobrança ilegal que não fez. Então é um absurdo isso, porque se você paga errado, no dia seguinte o fisco vai te cobrando. Mas se você paga mais, ou ele cobra errado, ele não vai vir atrás de você e falar, ó, Guirra, pô, cara, tá aqui, ó, eu acho que isso aqui eu cobrei errado, tá aqui de volta para você. Não vai acontecer. Cada um com seus problemas. Você precisa ir atrás. Então a gente leva essa importância de ir atrás desses valores, que são valores que, cara, estão nos rabos de Brasília e foram cobrados de forma errada das empresas. Então, esse é o primeiro passo, convencer a entidade de classe desse propósito. Realmente é um propósito assim, que a gente leva para ele. Cara, você precisa se preocupar com os associados,
você precisa entender o diferencial que é fazer isso de forma coletiva, ganha muito mais força. Não é a empresa XYZ que está ajuizando, que está indo lá discutir, mas é uma entidade de classe que representa milhares, centenas de empresas. Então, ganha força as ações, a gente consegue maior trânsito para ir despachar com o desembargador, com o ministro, consegue mais força quando a gente faz. Então, esse é o primeiro passo, convencer a entidade desse propósito. Feito isso, a gente ajusta as ações e, obviamente, depois há um trabalho posterior de quando elas são favoráveis, as ações têm valor a ser recuperados, que daí, obviamente, não é um trabalho fácil também de a gente levar os benefícios dessas ações para os seus associados. Né? Porque, então, só para entender, cada associado tem que aderir. Você entra com a ação coletiva, mas os associados têm que aceitar. Não é automaticamente o associado está participando já. Não, a gente fecha contrato individual com cada associado para se beneficiar daquela ação coletiva. Entendi. E aí, então, entra esse segundo trabalho de convencer eles também a entrarem. Mas eu imagino que com o selinho de aprovação da associação, da entidade, esse processo fica mais fácil do que se vocês fossem bater diretamente no cliente, né? Sem dúvida, facilita, né? Porque, obviamente, quando a gente ajuiza a ação, tem alguns facilitadores, né? Se ajuiza uma ação, a primeira entidade de classe já pagou as custas processuais, já pagou tudo isso. Então, para a empresa, o que ela vai pagar são honorários para nós, né? Então, a gente tem ali um valor que a gente cobra inicial, mais o valor em cima do êxito lá de quanto a gente recuperar valores para a empresa. Então, o benefício financeiro é muito latente, assim, né? E, obviamente, que aí é um papel que as entidades de classe precisam fazer, né, e que a gente faz também, levar informação para as empresas, né, do diferencial das ações coletivas, né? Então, você conseguir justamente demonstrar para a empresa os benefícios que ela tem para se apropriar de uma ações coletivas. Então, a gente faz daí muito conteúdo informativo sobre isso, leva muita informação, leva todo um aparato para conseguir que as empresas entendam os benefícios da ser utilizada em uma ação coletiva. Entendi. Faz bastante sentido. E essa estratégia surgiu por acaso? Vocês conheciam? Foi proposital? Vocês esbarraram numa associação, né, e acabou surgindo essa ideia? Como foi o nascimento disso? Foi daquilo que eu falei da FACIAP, né? Então surgiu por essa provocação do presidente da FACIAP, e daí depois a gente entendeu, obviamente, a magnitude que isso podia tomar, e aí a gente colocou esforços e energia em cima desse projeto, e aí a gente conseguiu chegar onde a gente está chegando hoje. Super legal. E agora, assim, você já tem um valor recuperado expressivo, imagino que o projeto está dando bem certo, né, junto com o escritório que está já com 5 áreas lá em União e uma aqui, né? É isso? É isso. Isso. Qual que é o próximo passo? O que vocês estão olhando para o futuro do escritório? Qual que são os próximos projetos aí que vocês estão querendo tirar do papel? Cara, tem 300 projetos. Projetos não falta braço para colocar tudo isso de pé, né? É o mais difícil. A ideia é relativamente fácil, a execução que é o diferencial, né? Mas a gente vê, obviamente, com muito otimismo, né, nos próximos anos. A gente vê que o mercado cheio de oportunidades, onde a gente consegue realmente ver aí um campo muito vasto para a área do direito, e a área tributária não é diferente. A gente vem já implementando vários projetos de assessoria, a gente está fazendo trabalho de gestão 360 para os nossos clientes, envolvendo aí a parte contábil, financeira, tributária, fiscal, colocando tudo isso, que é uma parte mais de consultoria para os nossos clientes. A gente trabalha com a parte de transação tributária, que é a gestão pilar, né? A gente divide a área tributária em 4 pilares, né? Tem a recuperação judicial de tributos, recuperação administrativa de tributos, gestão de passivo tributário e consultoria e assessoria tributária. Então, dentro da parte de gestão de passivo tributário, a gente vem trabalhando muito com transação tributária, para reduzir dívidas dos nossos clientes. A gente vem fazendo outros trabalhos na área de CMS, crédito CMS, crédito COFINS, subvenções de CMS da base. Então, tem várias oportunidades que a gente vem fazendo de recuperações. Então, a gente leva hoje projeções coletivas e depois a empresa tendo perfil, estando alinhada, né? Porque muitos desses clientes também vêm através de uma rede de parceiros que a gente tem, escritórios aliançados, né?
nos Uhum. indicam. Então, alinhado com esse escritório, a gente tem levado também para outros clientes, né, outras oportunidades. Isso é bem legal, assim, acho que esse é um ponto até a ser destacado que faz sentido. Esse trabalho em alianças, a gente só conseguiu chegar ali onde a gente chegou até hoje, e obviamente estamos no começo ainda de uma longa jornada, mas a gente só conseguiu chegar onde a gente está hoje, muito por causa dessa rede de aliançados que a gente formou, sabe? Então, são outros escritórios de advocacia que acreditam na gente como parceiro deles na tributária e que trazem seus clientes para se apoiar das ações coletivas. Né? Então, isso é muito legal. Isso, e muitos parceiros nossos que têm, né, conseguido aí, junto com a gente, recuperar valores bem significativos e, obviamente, cobrar um horário sobre isso, ter ganho financeiro sobre isso. Então, é bem legal esse modelo que a gente desenvolveu. Mas falando do futuro, assim, o que a gente vê do direito como um todo, e aqui trazendo um pouco mais para a área que eu tenho mais conforto em falar da área tributária, a gente vê uma reforma tributária, né? Acho que esse é o primeiro ponto, assim. Vou abrir um parênteses só. Vocês estão vendo a reforma tributária com olhar de animados ou olhar de preocupados com o escritório tributário? Qual que é a sensação? Cara, essa é a pergunta que todo mundo faz. Eu vejo com bastante otimismo, tá? Otimismo por um lado, obviamente, e uma certa preocupação por outro. Uma preocupação com a reforma, que acho que ela tem vários pontos positivos, alguns pontos, ou vários pontos de crítica também, mas na sua essência é positivo. Mas preocupação quanto à mudança do nosso negócio, né? Então, obviamente que qualquer escritório que trabalha na área tributária, com a aprovação da reforma nos termos que está, é um cavalinho de pau de 180 graus no negócio. Assim. E aí o diferencial vai ser quem dá esse cavalinho de pau conseguir acelerar mais rápido. É legal porque a nossa visão da reforma tributária ela vem muito para zerar o jogo, vamos dizer assim, né? Então você coloca o sistema tributário que foi construído nos últimos 30 anos de lado e traz um novo sistema tributário que muda muita coisa mesmo. Quando muda muita coisa, ele vai simplificar. Né? Muito do contencioso tributário hoje, a imensa maioria do contencioso tributário hoje, está nesses 5 tributos que eles né? ISS, ISS, PI, PIS, COFINS. Então, você tira... Vão sumir os 5. Você tira e 5 tem 90% do contencioso no Brasil. Então, significa que você precisa reinventar o escritório. Né? Você precisa reinventar a atuação. Você precisa sair de uma discussão, por exemplo, o nosso grande projeto hoje são ações coletivas tributárias. A gente sabe, e muitas das ações que a gente precisa desses 5 tributos. Então, se tirando isso, você vai ter uma simplificação, você tem menos discussões. Né? Para isso é bom, porque você reduz o custo que as empresas têm hoje com o sistema tributário, que hoje nós temos um DOC disparado em horas gastas para cumprir a legislação tributária. Não é um sistema complexo, essa reforma ela vem para simplificar e ajuda bastante. Bom, então, o que nós vemos é uma mudança gigantesca. Muitas empresas vão precisar de muita assessoria nesse momento para conseguir dar os próximos passos. E o ponto é o seguinte, né? A gente está falando de 10 anos de transição e 10 anos com 2 sistemas tributários andando um ao lado do outro. Então, se já era difícil você ter um sistema tributário que você atendesse, a gente tem 2 sistemas tributários andando em paralelo. Então, a gente vai ter uma mudança gradual do sistema tributário. Então, isso faz com que, por esses 10 anos, principalmente nos 5 primeiros, vai ter muita oportunidade de se fazer assessoria para os clientes, ajudar, mas são vários produtos diferentes do que a gente faz hoje. Por isso que eu digo, animação, porque você tem oportunidade e preocupação, porque a gente precisa, obviamente, dar esse caminho de pau negócio e reinventar muita coisa. Acho que esses momentos são legais por causa disso. Precisa reinventar, precisa criar novos produtos, novos serviços, novas formas de trabalhar. Né? Então, isso é bem legal. Legal. Não dá para ficar parado, porque vai mudar bastante coisa, mas também vai abrir muita oportunidade para quem tá no setor. Super legal. Super legal. E hoje, qual que é o maior desafio do escritório? Quando você olha, né,
todas as áreas, enfim, não precisa só no tributário, mas no aspecto de gestão mesmo, os desafios que vocês estão enfrentando, qual que é o que tira o teu sono à noite? Legal, cara. A gente chegou num momento de estrutura, né, de capital humano, assim, que os principais desafios hoje, sem dúvida, estão ligados à gestão de pessoas. Acho que todos os negócios têm essas dificuldades e a gente não é diferente, porque hoje o escritório passou de 100 pessoas trabalhando no escritório, dessas pessoas a gente tem mais 60 que fazem parte da área, que é a área que eu sou responsável. Então você chega dentro de uma estrutura que você precisa desenvolver liderança, você precisa ter outras pessoas que façam as funções que você fazia antes. Né? Então esse desenvolvimento de pessoas, o recrutamento das pessoas certas para puxar projetos relevantes, isso é muito importante. Né? Então essa mudança, assim, né, e aqui trazendo mais um desafio pessoal, mas essa virada de chave, de você sair da operação, ter pessoas que façam isso, se concentrar mais na técnica, é uma mudança que tem gente que passa a vida inteira e não consegue fazer, né? Então é difícil, é dolorido você achar as pessoas certas para tocar os projetos, porque a gente sabe que depende disso, né? Então você tem lá um projeto que você pensou, idealizou, que você acha que é uma oportunidade, mas você não tem braço para fazer. Então, você tem pessoas melhores que você, inclusive, para isso. Então, acho que essa atração e a retenção dessas pessoas, que elas comprem o sonho grande junto com a gente, estejam realmente, né, vistam a camisa, estejam dentro do quarto junto com a gente. Então, acho que o maior desafio diário, mas sempre não é uma coisa exclusiva, mas sempre a imensa maioria dos negócios que estão aí. Então, esse é um grande desafio que a gente tem hoje, dentre vários outros que podemos passar. Falar de desafio, podemos passar dias falando. Não, mas esse é um desafio comum que a gente já ouviu várias vezes aqui no podcast, o pessoal comentando, principalmente escritórios que estão nessa fase de crescimento rápido, assim. E, inclusive, você falou muito de propósito no começo, né? Eu acho que tudo que você mencionou do propósito do escritório está ligado com a questão de, enfim, devolver esse dinheiro aos empresários e tal. Isso ajuda muito na tua parte de retenção, eu imagino, né? De ter funcionários alinhados com isso também. Faz diferença no dia a dia esse tipo de trabalho? Pra caramba, cara. A gente tem uma pegada aqui no escritório de muita conexão, assim, né? Então, que a gente tem muito claro nosso propósito, nosso sonho grande e nossos valores, né? Então, que é o que a gente faz. E dentro de cada um dos valores, né, são 3 valores que a gente tem algumas atitudes que a gente prega, né? Que são coisas práticas que a gente espera das pessoas no dia a dia. E isso faz parte muito da nossa cultura, né? Isso tudo junto é cultura, na verdade. E você ter isso claro muito na redação. Então, por exemplo, tem um ritual que eu faço aqui, toda vez que entra uma pessoa nova, seja um estagiário, seja um sócio novo, seja a pessoa que for, eu sempre paro um tempo significativo para conversar com essa pessoa. A gente tem um ordem primeiro, onde essa pessoa vai conhecer nosso propósito, vai conhecer nossa história, todos os vídeos de todos os sócios falando da história do escritório, um vídeo explicando cada um dos valores, explicando cada uma das atitudes. Tem o Culture Code ali para a pessoa seguir, que ela sabe que são as regras intrínsecas do escritório. Então, tudo isso é conteúdos gravados que a pessoa assiste, depois tudo isso, uma conversa individual com essas pessoas, onde eu paro justamente para ver o que elas entenderam, né? E fazer esse alinhamento, entender o que elas entenderam do propósito, fazer com que se conecte o propósito individual delas e também que os valores façam sentido, né? Então, isso assim, no dia a dia ajuda demais, assim, direcionar, né? Ajuda demais para você saber selecionar as pessoas também que tem que ficar na equipe, ou eventualmente aquelas que não tem que ficar. Então, você consegue ter parâmetros muito mais claros, assim, né? Você busca justamente aqueles comportamentos que estão lá na parede, que estão escritos dentro dos nossos valores. Uhum. Faz muito sentido, faz muito sentido. A gente está chegando aqui perto do nosso timer. Quer deixar um recado final para o pessoal, quem está querendo entrar para a área tributária, ou, sei lá, um escritório que já está olhando para essa área, mas não está aqui ainda. Qual que é o conselho para quem quer começar? Pô, se aliança com a gente para começar. Gostei, já deixa o link aqui embaixo. Deixa o jabá aqui, a gente tem aí. Para que concorrer, você pode se juntar a eles, né? Muito legal. Claro. Nosso programa de aliança, brincadeiras à parte, é bem forte, tem agregado valor para muitos escritórios aí.
Mas para quem quer empreender na área tributária, acho que não existe momento melhor do que esse, sabe, Guilherme? Basicamente, pense que o Congresso vai apertar um botão de reset daqui a alguns meses, entendeu? É isso que a gente está olhando. Então, vai gerar muita oportunidade. Toda mudança gera oportunidade. Tem gente que se assusta e fica coado, e esses que quebram no médio prazo. Tem gente que está à frente, olhando isso como uma oportunidade, e toda mudança gera uma confusão, gera uma... A gente já está sentindo muito isso. A reforma já trouxe vários clientes que querem recuperar o que foi possível, querem fazer holding para estruturar o patrimônio, que querem... Então já está vindo muita demanda a mais assim, do que o padrão. E isso só vai intensificar nas próximas semanas e meses. Aí. E depois da reforma, obviamente, você tem que virar o negócio de cabeça para baixo, e identificar essas oportunidades. Então, acho que quem quer é um momento de se aprofundar na reforma e se aprofundar não na reforma em si, porque isso é fácil. Você lê lá o substitutivo do relator, que é 160 páginas, você entende a reforma como um todo. Mas é você tentar interpretar as consequências da reforma, os movimentos que vão acontecer depois. O que a reforma vai trazer de análise SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso que a gente tem que fazer no negócio nesse momento, porque a partir daí você vai trazer bastante oportunidades novas. Perfeito, querido, perfeito. Quem quiser trocar ideia, saber mais da Aliança com vocês, como é que eles encontram vocês? Melo Advogados no Google, nosso site é meloadvogados.com.br, lá dentro até tem uma página das alianças e tal, tem nosso contato lá, todas as redes sociais, @meloadvogados.associados no Instagram, Melo Advogados no LinkedIn, meu Instagram pessoal, @iancrmelo, enfim, por todos os canais, está no Google Melo Advogados, provavelmente vai achar a gente. Show, perfeito. Para quem quiser encontrar a Zeno já sabe como é que é, né? Tem aqui embaixo o nosso Instagram, só acessar. E a gente vai estar super aberto a conversar. Beleza, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui. Ian, obrigado por topar o papo com a gente. E entregou o ouro aí, né? Inclusive das teses coletivas, da reforma. Espero não causar problemas para vocês. Por favor, a gente gosta de compartilhar conhecimento. Não adianta ficar segurando isso, não, por favor. Show de bola. Então, até a próxima, pessoal. Aquele abraço. Valeu, galera. Abraço, tchau.